Olá, meus amigos, sou o professor Bruno de Melo, Direito Penal, parte especial, parte geral, o grande Flávio Daia vai arrebentar com você. Parte especial, vamos dar uma passeada pelo código para sua prova da UAB. Meu irmão, você vai gabaritar, vem comigo, vem na tela. Vamos lá, começamos aqui, ó, artigo 121 do nosso Código Penal. Nosso Código Penal é dividido por bens jurídicos que atingem, por crimes que atingem bens jurídicos de mais importância e bens jurídicos, se eu posso dizer assim, de menos importância. Começamos então nos crimes contra a vida. Primeiro crime é o homicídio. Matar alguém? Ah, bacana, matar alguém. Matar alguém. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quer dizer então que se o caçador está caçando, essa é ótima, né? O caçador está caçando, ele vê um vulto, um balançar no arbusto, ele acha que é um animal. Aí ele atira. Quando vai ver, ele percebe que matou outra pessoa. Ele quis matar um animal, então ele errou sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, o alguém. Porque matar, ele quis matar. Porque eu pergunto para você, ele quis matar, você vai dizer, não, ele não quis. É lógico que ele quis. O dolo, consciência mais vontade. Vontade de matar ele teve, não tinha consciência que se tratava de um ser humano, de alguém. Portanto, o erro de tipo. Agora, se ele acha que naquele momento ele pode matar, porque a pessoa, o seu ente querido lhe pediu, está naquele estado já sofrendo final de vida e ele diz, desliga os aparelhos, eu estou lhe pedindo. E na cabeça dele ele acha que pode, porque foi um pedido de seu parente, ele desliga os aparelhos. Erro de proibição indireta. Bacana? Aí é na parte geral, mas a gente encaixa aqui. Volta para a tela. Senhores, o homicídio pode ser um homicídio simples, sem qualquer causa de privilégio, sem qualquer causa qualificadora. Agora aqui, quando que o homicídio se torna privilegiado? Senhores, o homicídio se torna privilegiado quando você mata alguém impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Vem comigo, vem comigo. Relevante valor social. Ele mata o traficante da rua que está infernizando. A bandidagem está tomando de conta, né? A bandidagem em todos os escalões do poder e aqui embaixo também, né? Está tomando conta. Então você sai matando. Relevante valor social. Relevante valor social. E o relevante valor moral? Quer dizer que, então, que o relevante valor social, o motivo está ligado à sociedade como um todo. E o relevante valor moral está ligado ao próprio agente. Ele vai lá e mata quem estuprou a sua filha. Bacana? Motivo de relevante valor moral. Volta para a tela. Ou ainda, sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Senhores, aqui você tem que se atentar a um detalhe. Domínio de violenta emoção é diferente de sob a influência de violenta emoção. Se o indivíduo matar alguém sob a influência de violenta emoção, não se trata de um homicídio privilegiado, e sim um homicídio com uma causa meramente atenuante. Então vem comigo. Presta atenção, doutor, presta atenção. O indivíduo está sob o domínio de violenta emoção e aqui eu não preciso ficar lhe dando a diferença de domínio e influência. A questão é apenas técnica. Vem a questão e diz, o indivíduo matou sob a influência de violenta emoção. Ele praticou um homicídio privilegiado. Errado. É um homicídio apenas com uma causa atenuante. Fechou? Volta para a tela. Muito bom. Aí está o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado vai poder ser qualificado? O homicídio privilegiado vai poder também ser qualificado? Sim, desde que as qualificadoras sejam de natureza de ordem objetiva. Quais são as qualificadoras de natureza de ordem objetiva? Meios e modos. Meios e modos. Bacana, doutor. Então aqui você tem inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4
inciso 5, inciso 6. Bacana? Inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no homicídio qualificado, e o 7 ainda, que é quando você mata aqui a autoridade em razão aqui da sua função, né? Daqueles agentes do 144 da Constituição. Aqui é o feminicídio. Feminicídio. E aqui é quando autoridade, cônjuge, ascendente, descendente, irmão e parente até terceiro grau. Aqui você tem motivo torpe, que é o motivo vil, ou mediante paga ou promessa de recompensa, né? Outro motivo torpe, que é o homicídio mercenário. Essa qualificadora comunica-se com o mandante. Aí aqui eu tenho motivo fútil, desproporcional, pequeno, insignificante. O homicídio sem qualquer motivo não torna qualificado por motivo fútil. A ausência de motivo não qualifica o homicídio por motivo fútil. Aí nós temos os meios: veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel que possa resultar perigo comum. Aí você tem os modos: a traição, emboscada, mediante dissimulação, outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Aí você tem aqui os fins: quando você mata para assegurar, vem comigo, quando você mata para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Olha aí no seu código, doutor. Para assegurar a execução de outro crime, qualificado por conexão teleológica. Execução, ocultação, impunidade ou vantagem, qualificado por conexão consequencial. Bacana? Legal? O homicídio qualificado é crime hediondo. Progressão de regime 2/5 se for primário, 3/5 se for reincidente. Bacana? Para você afirmar que o indivíduo agiu com vontade de matar. Porque o crime de homicídio é de forma livre. Então você pode matar alguém na porrada. Pode, tranquilo. Pode matar alguém na porrada. O que vai valer é a sua intenção, a sua vontade. Por isso, animus necandi ou occidende, vontade de matar. Então o indivíduo agindo ab início, com vontade de matar, deu porrada em seu desafeto, vai responder por homicídio. Se vier na sua prova o indivíduo com vontade de lesionar, animus laedende, deu porrada em seu desafeto e ele veio a óbito, lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º. Bacana? Crime pré-ter doloso, dolo não antecedente na conduta inicial, vontade de lesionar e culpa no consequente no resultado final, a morte. E esse crime não admite tentativa, porque crime pré-ter doloso não admite tentativa. Legal, muito bom. Agora eu digo para você o seguinte: existe a diferença entre progressão criminosa e crime progressivo. O que é uma progressão criminosa? Eu inicio com uma vontade do crime menos grave, então eu pego e dou porrada no desafeto com vontade de lesionar. Ele caído no chão, digo: safado, tenha que morrer. Saco a arma e pá, dou um tiro nele. Eu vou responder por homicídio. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção. O crime fim vai absorver o crime meio. Mas isso foi uma progressão criminosa, um salto. O crime progressivo, ab início, eu já tenho a vontade de matar. Só que eu vou matar dando porrada. Então é um crime progressivo. Estou passando pela lesão corporal para chegar no homicídio. Em ambos os institutos, eu aplico o princípio da consunção, mas tem diferença. Progressão criminosa, minha vontade muda durante o crime e eu dou um salto, um up no crime. No crime progressivo, a vontade já é a final, mas eu estou passando pelo meio. Bacana? Conflito aparente de normas, parte geral. Princípio da consunção, absorção, princípio da especialidade, lex specialis derroga lex generalis, a lei especial derroga geral. Princípio da subsidiariedade, expresso ou tácito, quando tiver lá no Código Penal, artigo 132, periclitação à vida ou saúde de outrem. Se o fato não constituir crime mais grave. Então existe um crime mais grave e este é subsidiário, é o mais grave. Princípio da subsidiariedade expressa. Princípio da alternatividade, aplicável aos crimes de tipo misto, conteúdo variado e plurinuclear. Bacana? E aí você tem o princípio da consunção, subsidiariedade, especialidade e alternatividade do conflito aparente de normas. Volta para a tela. Senhores, para a gente terminar aqui, aí você tem o feminicídio, autoridade, que eu já falei, e você tem aqui o homicídio culposo. O que eu quero falar do homicídio culposo?
eu quero falar do aumento de pena do parágrafo 4º. O aumento de pena do parágrafo 4º, o aumento de pena lá do parágrafo 4º do 121, o aumento de pena, ele diz que no homicídio culposo, a pena vai aumentar de quanto? 1/3. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício. Se o crime resulta de inobservância de regra técnica, da arte, profissão, ofício. Bacana. Isso aqui é diferente de inaptidão técnica. Inaptidão técnica é a modalidade de culpa. É a imperícia, doutor. A inaptidão técnica é a imperícia. A inobservância de regra técnica é o aumento de pena. Então vem comigo. Tem uma diferença entre inaptidão técnica e inobservância de regra técnica. A inaptidão técnica é a falta de técnica. Portanto, é a imperícia, é uma modalidade de culpa. O crime culposo se exteriora, se manifesta por 3 modalidades: imprudência, negligência ou imperícia. A inobservância de regra técnica, ele não observou uma regra no procedimento. Então já era um crime culposo e aumenta a pena ainda em 1/3 por inobservância de regra técnica. Passa a régua, fechei homicídio, doutor. Vamos continuar? Pula uma linha aí, vamos seguir, volta para a tela. Aqui eu tenho 122. 122 é o participação em suicídio. Participação em suicídio. Doutor, você vai gabaritar essa prova, doutor. Você vai gabaritar essa prova. Suicídio. Vem comigo. Esse é um crime condicionado. Condicionado ao quê, doutor? Condicionado a um resultado. Porque você só tem punição na participação em suicídio quando você induz, instiga o indivíduo a suicidar-se ou presta o auxílio para que eu faça. Se a vítima que tentou se matar sofre lesão grave, doutor, ou consegue o seu objetivo, a morte. Aqui a pena é de 1 a 3, aqui é de 2 a 6, salvo engano. Tá? Então é um crime condicionado, cuidado. O indivíduo induziu e instigou a mulher a se matar para ficar com toda a herança. Aí ela tenta se matar e sofre lesão o quê, doutor? Lesão leve. Aí esse fato é o quê, doutor? Atípico. Não responde por nada. Porque só vai responder se resultar lesão corporal grave ou se conseguir a morte. Cuidado, que a pena é duplicada. A pena é duplicada quando? Motivo egoístico. Acabei de te dar um exemplo. Motivo egoístico. Para ficar com toda a herança, doutor. E quando a vítima é menor. É menor. Menor de quanto? Menor de 18. Porque se for menor de 14, é homicídio. Se for menor de 14, é homicídio. Ou por qualquer causa tem diminuída a capacidade de resistência. Ah, doutor, ela tem capacidade. Foi apenas o quê, doutor? Diminuída. Se não tem nenhuma capacidade, é homicídio. É homicídio. Bacana? Vem comigo. Cuidado na participação em suicídio, doutor. O indivíduo te liga e fala, me ajuda aqui porque eu quero me matar. Você diz, vou lhe ajudar porque eu sou seu amigo. Eu tenho que ser solidário. Aí você vai pra lá pra ajudar o cara. Aí ele sobe na cadeira, coloca a corda lá no pescoço e fala, não tô conseguindo, meu irmão, me dá uma força aqui. Aí ele vai e fala, vou te ajudar porque eu sou teu amigo. E mete o pé, empurra a cadeira. É homicídio. Porque participação em suicídio, a conduta deve ser paralela, secundária. Nunca pode ser principal. Então a conduta deve ser paralela, secundária. Se for principal para a morte, é homicídio. Bacana? Então cuidado com esses detalhes do 122. Para terminar, o 122 não admite o quê, doutor? Conatos. Não admite o quê, doutor? Tentativa. Legal? Passa a régua. Vamos, segue. 123, doutor, infanticídio.
123, doutor, infanticídio. Já estou acabando aqui os crimes contra a pessoa. Vou partir para o patrimônio, depois administração pública. E a gente fechou. E aí a gente fecha. Artigo 123 também é matar. Aqui é o princípio da especialidade. Por que especialidade? Porque não basta só matar. A mãe tem que estar no estado o quê, doutor? Estado puerperal. A loucura que afeta a parturiente durante o parto ou logo após. Estado puerperal. E matar o próprio filho. Se ela mata o filho de outra achando que é seu, erro de tipo. Na modalidade acidental. Que é um erro sobre a pessoa. Ou erro in persona. E responde como se tivesse matado o próprio filho. Vem comigo. Professor, mas não matou o próprio filho, matou outro. E para ser o infanticídio tem que ser o próprio filho. Mas aí você aplica o artigo 20, parágrafo 3º. Né? O indivíduo, ao invés de matar a pessoa que pretendia, mata a pessoa diversa, responde como se tivesse matado aquela que ele pretendia. Professor, eu não concordo. O problema é seu, meu irmão, se você não concorda. Eu não tô nem aí para isso. Marca isso na tua prova para você passar, meu irmão. Então, matou no estado puerperal, achando que era o próprio filho, mas era o filho de outra. Vai responder por infanticídio, por erro sobre a pessoa. E fechou. Volta para a tela. O estado puerperal é uma circunstância pessoal. É uma circunstância pessoal. Mas essa circunstância pessoal é elementar do crime. Se é elementar do crime, doutor, ela comunica. Então vem comigo. O indivíduo ajudou a mãe no estado puerperal, sabendo que ela está no estado puerperal, a matar o filho. Ele também responde por infanticídio. Mas, professor, ele não é a mãe, ele não tem estado puerperal, ele está tranquilo na sua capacidade mental naquele momento e psicológica. Mas não importa, vai responder por infanticídio. Eu não concordo, vou dizer de novo, mas problema seu, se você não concorda. É assim que funciona. Eu também, nesse caso, não concordo, mas é assim que funciona. Então, se o indivíduo ele auxilia a mulher, ele é partícipe do crime dela de infanticídio. Se ela mata e o outro também ajuda a matar, praticando o ato executório, os atos executórios, ele é coautor deste crime. Então também responde por infanticídio. Legal? Passa a regra no infanticídio. Vamos seguir. Depois do 123 tem o 124. É o aborto. O aborto praticado pela gestante. Praticar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Aborto é o autoaborto. Aí o artigo 125 é o aborto praticado por terceiro sem o consentimento. Sem o consentimento da gestante. Aí a pena é mais alta. Aí o artigo 126 também é o terceiro, mas com o consentimento. Legal. Esse crime aqui ele é de mão própria. Aqui é comum e aqui é comum. Esse crime aqui não admite coautoria, mas admite participação. Então o indivíduo ele comprou o remedinho Citotec para a mulher, ele é partícipe do crime dela. Se ele pratica o aborto nela, ainda que ela também ajude a praticar o aborto, ele responde pelo 126 e ela responde pelo 124. Legal? O 127 é forma qualificada. Aqui, esse resultado, lesão grave, em razão do aborto ou dos meios utilizados para provocar, a gestante sofre lesão grave ou morte. Doutor, é um crime pré-doloso. O que é isso? Ele só admite aqui a forma culposa, então é por culpa. Vem comigo, vem comigo. Quer dizer o seguinte, o cara está praticando o aborto, a mulher sofre lesão grave. Aí ele vai ter lá o aumento de pena. Legal. Se durante o aborto, igual já caiu uma questão, ele descobre que ela é esposa de um desafeto dele, ele médico lá praticando o aborto,
Aí ele faz alguma coisa ali para ela nunca mais poder ter filho. Então ela perdeu a função reprodutora. Então, só que ele quis. Não aplica a forma qualificada, porque a forma qualificada é só culposa, quando ele não deseja. É crime pré-doloso isso aqui, doutor. Se ele deseja o resultado, lesão grave, ou se ele deseja a morte, responde por 2 crimes em concurso material. Fechou? Legal? O 128 é a exclusão do crime. Apesar de estar dizendo não se pune, deveria dizer não há crime, porque aqui é uma estudante de licitude. Então, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, o médico, somente o médico, a enfermeira vai estar cobertada pelo artigo 24, que é o estado de necessidade. O médico só que vai poder estar aqui no 128 e ele pratica o aborto para salvar a vida da gestante. Ou quando a gestação decorre de estupro e o aborto é consentido. No primeiro hipótese do 128 não precisa do consentimento. Bacana? E o aborto de anencéfalo é uma excludente de licitude supralegal? Não, é uma excludente de tipicidade. Legal? Então é uma excludente de tipicidade, o aborto de anencéfalo, que é o bebê que nasce com má formação do cérebro, ou sem, né, a má formação ou sem o cérebro, né? Então é o anencéfalo. Não é uma excludente de licitude supralegal, é uma excludente de tipicidade. Bacana? Passa a régua no aborto. Vamos seguir, doutor. Artigo 129. Artigo 129 é lesão corporal. Lesão corporal. A lesão corporal aqui do caput, ela é uma lesão leve. É uma lesão leve, bacana? É uma lesão leve. Ele aqui é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A representação. Tem 6 meses para fazer isso. Bacana? Aqui cabe a lei 9.099/95. Então cabe transação penal e suspensão condicional do processo. Bacana. Quando que a lesão corporal se torna grave? A lesão corporal se torna grave é o parágrafo 1º. Então, afastar das ocupações habituais por mais de 30 dias, isso aqui é diferente de trabalho, evidente que trabalho entra, mas não é obrigatório o trabalho. Então, você tem aqui, afastar das ocupações habituais por mais de 30 dias. Só que eu quero alertar você para o seguinte, nosso tempo é curto, então eu vou dar uma adiantada aqui. A questão é debilidade permanente. E perda ou inutilização. Debilidade permanente de membro, sentido ou função é grave. Perda ou inutilização é gravíssimo. Dificuldade para mexer o braço, grave. Não mexe mais o braço, inutilizou. É gravíssimo. Bacana? Legal? Cuidado com 133, que é abandono de incapaz. Que nada tem a ver com 134, que é abandono de recém-nascido. Legal? Aí eu venho pro furto. Animus furandi. Animus furandi. Vontade de furtar. O furto privilegiado é quando o cara é primário, a coisa subtraída de pequeno valor, que é até 1 salário mínimo. O juiz pode, mas ele deve, direito subjetivo do réu, substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de 1 a 2/3 ou aplicar somente a multa. O furto privilegiado pode ser qualificado? Pode, desde que os qualificadores sejam de natureza objetiva. Bacana? Súmula agora recentemente editada pelo STJ 567. Equipamento eletrônico no crime de furto lá no supermercado não torna crime possível. Isso aí já é entendimento consolidado. Não torna crime o quê? Impossível.
Cuidado, abuso de confiança qualifica. Se você furta do ascendente ou descendente, aplica escusa absolutória. Artigo 181. Escusa absolutória. Então ele não vai ser punido. Mas se tiver mais de 60 anos, o pai, aí esquece a escusa absolutória. Se for roubo ou extorsão, esquece a escusa absolutória. Já que eu estou aqui, qual a diferença entre roubo e extorsão? Roubo é um crime material. Extorsão é um crime formal. Eu não preciso alcançar a vantagem, basta eu constranger. Aqui eu preciso alcançar, pegar a coisa. Bacana? O crime de furto, ele se consuma quando o bem sai da esfera de disponibilidade da vítima. Teoria adotada pelo STF, teoria da amócio ou aprehencio. Teoria da amócio ou aprehencio. Artigo 59, extorsão mediante sequestro. Crime formal. Consuma com a privação da liberdade da vítima. Com a privação da liberdade da vítima. Se recebe o resgate, é mera causa de exaurimento. Cuidado que tem a forma qualificada. Quando o sequestro dura mais de 24 horas. Quando a vítima é menor de 18 ou maior de 60. Ou maior de 60. A vítima é menor de 18 ou maior de 60. E quando ele é cometido por associação criminosa. Quadrilha ou bando, né? Associação criminosa. Bacana? Bacana? Como é que eu volto aqui? Volto aqui. Valeu, meu irmão. Valeu. Volta aqui. Vambora. Pra gente terminar. Crimes contra a administração pública. Artigo 316. Concussão. Concussão é exigir. 317. Corrupção passiva. Solicitar. Exigiu, concussão. Solicitou, corrupção. Corrupção passiva. Corrupção passiva. Muito bom. Todos esses dois crimes são formais. São formais. Em tese, admite tentativa. Em tese, admite. Se for por escrito. Por exemplo. Cuidado com prevaricação. 319. Deixar de praticar um ato de ofício ou praticar infringindo o dever funcional para satisfazer. Sentimento ou interesse pessoal. Sentimento ou interesse pessoal. O 320 é condescendência criminosa. É quando o funcionário deixa de punir o seu inferior ou deixa de comunicar o fato à autoridade competente. Descendência criminosa não admite tentativa. Não tem tentativa. Deixar por indulgência é pena, dó, compaixão. Portanto, doutor, indulgência é pena, dó, compaixão. Cuidado. Se ele deixar de punir o indivíduo porque é seu amigo, é sentimento pessoal. Aí volta no 319. Prevaricação. E cuidado. Se ele deixar de praticar o ato de ofício para satisfazer, sob influência de superior hierárquico, é corrupção passiva privilegiada, parágrafo 2º, que tem a mesma pena do 319. Então, cuidado. Deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer o sentimento ou interesse pessoal, que é o dolo específico, é o 319, prevaricação. Deixar de punir o subordinado por indulgência, que é pena, dó, compaixão, porque quando flagrou ele cometendo uma infração, por exemplo, ele está cheio de dívida e você ficou com dó dele, então não vai puni-lo? Aí é o 320, condescendência criminosa. Deixar de praticar o ato em razão de influência de superior hierárquico é corrupção passiva privilegiada.
Parágrafo 2º. Bacana? Para a gente terminar esses detalhes aqui do crime contra a administração pública praticados por funcionário público. Nós temos aqui o 332, que é o tráfico de influência. Aqui o ato que você está dizendo que vai influir, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, é extremamente parecido com exploração de prestígio, previsto no artigo 357. A diferença é que esse funcionário é da administração da justiça, ou então é o próprio juiz, promotor, jurado, testemunha. Então vem comigo. Quer dizer o seguinte, você está numa blitz, eu digo, ó, eu conheço o PM que vai lhe multar. Se me der um troco, eu vou lá falar com ele para não te multar. Tráfico de influência, funcionário público. Se você está respondendo um processo e eu digo que eu conheço o juiz e que eu vou lá dar um jeito para ele te absolver, ou seja, eu estou solicitando uma vantagem a pretexto de influir em ato praticado por juiz. Aí já é o 357, exploração de prestígio. Em ambos crimes, nos dois crimes, se eu digo que a vantagem também se destina ao funcionário público, ao juiz, aí aumenta a pena de metade e 1/3. Vai ter um aumento de pena. Porque dá mais credibilidade no que você está falando. E seja um aumento de pena. Volta para a tela. Aqui uma passada nos crimes contra a fé pública. Trocar a foto de RG, você vai responder por falsificação de documento público. Artigo 297. Você tem a diferença entre falsificação de documento público e falsidade ideológica, que está no 299. Na falsidade ideológica, o conteúdo é falso. A fraude é material. Na falsificação do documento, a falsificação ela é formal. Cuidado! Falsificação grosseira, ictu oculi, pode ensejar aí um crime impossível. Porque você tem que ter como requisito a capacidade de ilusão, de enganar. Senão, não tem como responder por crime de falsificação de documento. A falsificação grosseira de moeda falsa, artigo 289, a falsificação grosseira, em tese, configura estelionato. Artigo 171. Obter vantagem devida em prejuízo alheio, induzindo a manter alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Falando em estelionato, qual a diferença entre estelionato e furto mediante fraude? Vem comigo. Vem comigo. O estelionato, nos dois você engana. No estelionato, você cria um sentimento lá de compaixão na vítima, né? É a forma ardil, ardilosa, é o ardil do tipo penal. Você cria um sentimento na vítima, engana e a vítima lhe entrega a vantagem. No furto mediante fraude, você engana, espera a vítima se desvigiar do bem, vai lá e pega as coisas. Se eu digo para vocês em sala de aula, ó, vai ter um desconto no curso tal, vocês têm que me entregar o dinheiro que só eu que vou conseguir lá isso na secretaria. Pego o dinheiro e sumo. Estelionato. Estelionato. Agora, se eu digo para vocês, ó, tá tendo um desconto lá na secretaria, tem que correr agora. Todo mundo sai, eu saio pegando a bolsa daí das mulheres, carteira de quem deixou, aí já é furto mediante fraude. Então, nos dois você engana. No furto, você espera a vítima se desvigiar do bem, vai lá e pega. Bacana? Furto qualificado mediante fraude. E o estelionato, que decorre do latim stelio, significa camaleão, que muda de cor para enganar o predador, ele também está te enganando e obtendo a vantagem ilícita. Cuidado, eu anuncio o carro, o indivíduo vem com uma conversinha, pede para dar uma volta no carro e vai embora, é furto mediante fraude. Você vai na concessionária, pede para fazer um test drive e vai embora com o carro. Furto mediante fraude. Você alugou um carro, aí cuidado, você alugou um carro. Se a sua intenção, ab início, era de devolver, e depois
Passou até a vontade de não devolver, aí é apropriação indébita. É apropriação indébita. É o dolo superveniente, que vem depois. Se o dolo é antecedente ou contemporâneo, a vontade já de não de entregar, aí já é estelionato. Já é estelionato. Bacana? Volta para a tela para a gente finalizar. O estelionato mediante o uso de documento falso, você tem que analisar o seguinte. Se o documento falso se exaure na prática do estelionato, aplica o princípio da consunção e só responde por estelionato. Se esse documento não se exaure na prática do estelionato, aí você responde por 2 crimes. Aí você responde por 2 crimes. Legal? Senhores, vem comigo. Demos uma passeada no Código Penal. Tratamos aqui das questões que têm mais incidência na sua prova da OAB. Vá tranquilo, vá com fé. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.